Esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão. Um abraço também para a comunidade da Pós TV 247 e para a comunidade do canal Filosofia em Movimento, que é o canal da Fernanda Carlos Borges, que está aqui conosco hoje para mais um Mulheres e Mitos. No dia de hoje nós vamos falar, vou pegar aqui a minha cola, Antígona contra Bolsonaro. Então vamos começar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, gente que acompanha os nossos vídeos? Eu decidi falar sobre isso, essa ideia, né, de falar sobre a Antígona, veio essa semana porque a Carla perdeu uma tia, né, para o Covid. E aí, na gravação do nosso projeto do Barraco Filosófico, né, que a Carla participa, ela fez um desabafo sobre o descaso que o Bolsonaro tem com relação às mortes pelo Covid, né? E aí, ao longo da semana, eu fiquei pensando na Antígona, porque toda a tragédia da Antígona, né, está ligada a esta questão do respeito pelos mortos. E aí, então, daí que veio esse título, né, Antígona, que respeita, né, cujo final trágico está ligado ao imperativo do respeito pelos mortos, contra o Bolsonaro que tá nem aí, né, e daí, né, que é o que ele fala. Então a gente vai fazer, vou contar para vocês a história da Antígona e depois a gente vai fazer essas conexões com o Bolsonaro, tá bom? Desculpa, Carla, eu te emocionei. Não, é que eu lembrei da tia Catarina, para nós espíritas, você ainda está por aí, então esteja onde estiver, meu grande carinho aí de sobrinha, fui muito feliz de ser sua sobrinha, muito obrigada. Então tá, agora eu que me emocionei. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, quem é a Antígona? A Antígona, ela é filha do Édipo, sabe o Édipo, do complexo de Édipo, do Freud, né? A Antígona, ela é uma das filhas do Édipo. A tragédia do Édipo, ela é muito importante, né? Inclusive porque a gente herdou na cultura, depois que a psicanálise transformou a cultura popular, né? Todo mundo já ouviu falar em algum momento do Édipo, conhece esse nome, né? É muito importante que eu conte a história do Édipo em algum momento, mas eu não vou contar agora, porque a história do Édipo é enorme, demanda um monte de coisas, e então eu vou direto para a filha dele. Aí, para falar sobre essa questão da morte, que é o que eu queria, do respeito aos mortos, né, que é o que eu queria comentar hoje. Então a gente pode até ficar combinado de na semana que vem eu conto a tragédia do Édipo, eu conto a história do pai da Antígona, que é o Édipo. Bom, mas para falar da Antígona, eu preciso dizer apenas que o Édipo era um rei que foi deposto em função da tragédia que a família dele viveu. E ele teve 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres. E uma dessas 2 é a Antígona. E quando começa a história da Antígona, qual é a situação? O tio da Antígona que virou rei, depois que o Édipo foi deposto. E os 4 filhos vivem ali sob a guarda deste rei. E o Édipo também vive ali com eles já cego. Então, estou dando um spoiler, que o Édipo fica cego. Mas eu conto essa história da semana que vem. Então, tá ali o Édipo deposto, né, fragilizado depois da tragédia que ele viveu, né, com os 4 filhos, tá? Então, é assim que esse é o contexto. E o tio dela, o irmão da Jocasta, o irmão da mãe da Antígona, é que é o rei naquele momento. Tá. Esses filhos são 2 homens, então, um se chama Polinice, que é o mais velho, e o Etéocles, que é o mais novo. E as filhas são a Antígona e a Ismênia. Então, eles são muito tristes, né? Os 4 são muito tristes em função da história que foi vivida na família dos pais, né? Com os pais deles. Mas eles são pessoas ótimas, assim, né? Conta o mito que eles eram ótimos, essas filhas eram ótimas. Eram pessoas ok, filhos que todo pai, toda mãe gostaria de ter, né? Em algum momento, bom, o que acontece? O rei, esse que é o tio, o irmão da Jocasta, o atual rei, em algum momento, apesar deles estarem bem ali, ele resolve que o Édipo precisa sair da cidade. Ele não quer mais o Édipo ali, ele acha que o Édipo ameaça o poder dele e tal, e mesmo que o Édipo esteja na dele, não seja mais ligando para nada disso,
de qualquer maneira, ele acha melhor que o Édipo saia da cidade. Então, ele expulsa o Édipo da cidade, e isso para os gregos é uma coisa muito grave, porque para os gregos a identidade está ligada à cidadania. Então, eles... Polis, A polis, eles são os políticos, né? Então, eles sair da cidade é uma coisa muito triste. Então, quando isso é dito, né, nessa história, quer dizer assim, olha que coisa triste, ele teve que sair da cidade com a qual ele se identifica, né? E aí a Antígona foi junto com ele, acompanhou ele, saiu da cidade, enfim, para cuidar dele. Ela era uma ótima filha, eles se davam super bem. E a Ismênia, que é a outra filha, ela ficou na cidade, mas ficou também para saber do que estava acontecendo e contar para o Édipo qualquer coisa que dissesse respeito a ele, sabe? Então, ela seria aquela pessoa que está ali, pai, isso aqui diz respeito a você, vai lá e conta, e ele fica sabendo daquilo que pode lhe afetar de algum modo, né? Bom, o Édipo, ele acabou parando num lugar junto com a Antígona que se chama Colono. E lá tinha um lugar consagrado às Eríneas. Quem são? As Eríneas são personagens muito interessantes da mitologia grega. Sabe quando a gente fica com 1000 coisas na cabeça? Eu não fiz isso, eu devia ter feito isso, mas não sei o que. Sabe quando você fica atormentado com 1000 ideias, julgamentos, acusações que a gente faz contra nós mesmos, ouvindo a voz dos outros, e aquilo nos deixa perturbados? Esta é a voz das Eríneas. É isso que elas fazem, né? Elas vão para cima e ficam julgando, acusando e produzindo uma autocrítica muito severa nas pessoas, né? Mas neste lugar em Colono, e o Édipo viveu isso, ele viveu esse tormento, né? Quando ele viveu a tragédia dele. E as Eríneas também são chamadas de fúrias. Eríneas, o nome delas também é fúrias. Tá, mas neste lugar, em Colono, tinha um lugar que era consagrado às Eríneas. Então, neste lugar, elas eram boas deusas, porque era um lugar consagrado a elas, então lá elas não eram furiosas, né? Lá elas eram acolhedoras, complacentes, cheias de compaixão, lá elas eram outra coisa neste lugar consagrado a elas. Então, no mito, quando o Édipo vai para lá com a Antígona, quer dizer que lá então estava com paz de espírito. Ele viveu lá regido por uma paz de espírito. Então ele estava de bem consigo mesmo e com a vida. Não estava se atormentando, certo? Tá? certo. A gente chama isso de obsessão, às vezes. Essa voz que fica falando e atormentando a gente no nosso multiverso é obsessão, muitas vezes. Mas às vezes são muitas vozes, né? E tem as vozes da nossa própria autocrítica, que às vezes elas atingem uma dimensão muito autodestrutiva, né? Muito terrível. Daí a gente chama de auto-obsessão, também tem isso. Autoobsessão. Você mesmo que se atormenta. Os gregos diziam isso, que isso era ação das Eríneas, ou fúrias, né? Tá. E aí na história que conta, diz que esse era um lugar muito acolhedor para os suplicantes, né? As pessoas cheias de súplicas, de sofrimento, né? Elas iam para lá para buscar um bem-estar neste lugar consagrado às Eríneas. Tá, então lá o Édipo vive uma velhice então com paz de espírito, tranquilo. E aí a irmã da Antígona, a Ismênia, foi consultar o oráculo de Apolo. E o oráculo disse que o Édipo ia ter, apesar dele ter tido uma vida tão sofrida, apesar dele ter sofrido tanto na vida, que ele ia ter uma velhice calma, ele ia ter uma morte tranquila, uma velhice tranquila. E ela foi visitar, então, a Antígona e o Édipo e contou isso, e eles ficaram, ai, que bom, que ótimo. Bom, aí então Édipo morreu, assim, nessa situação tranquila, e o rei de Atenas acolheu o corpo do Édipo e fez um funeral com todo respeito, super respeitoso ao Édipo, tudo, e ok, ele teve essa morte, então, tranquila e ótima e tal. A Antígona, por causa disso, ela voltou para Tebas, que é a cidade de origem, que é onde estava o tio dela,
o irmão da Jocasta vivendo como sendo rei. Tá, só que daí o irmão mais velho, que é o Polinice, o filho do Édipo, resolveu reivindicar o trono. Resolveu que ele queria o trono, queria estar no lugar dele, ele era o filho mais velho do Édipo. E isso gera uma guerra em Tebas. O irmão mais novo fica defendendo a cidade contra o Polinice, e o Polinice arma um exército para invadir a cidade e conquistar o trono. As duas irmãs, a Antígona e a Ismênia, não conseguiam ficar a favor de um nem de outro, sabe? Elas não sabiam o que fazer. E elas ficaram neutras, não ficaram nem a favor do irmão mais velho, Polinice, nem do mais novo, que é o Etéocles. Bom, o fato é que, resumidamente, aí tem uma história dessa guerra, que eu também não vou contar, porque eu quero chegar direto na Antígona. Os dois se matam. Os dois se matam. Mas deixa eu perguntar uma coisa, eles se matam no sentido de se suicidam ou um mata o outro? Um mata o outro. Um mata o outro nesta guerra. O mais velho invadiu a cidade, o outro ficou defendendo a cidade contra a invasão, então nisso eles se tornam inimigos de guerra. E na luta, um mata o outro. É, tipo um duelo, tá bom. E aí, quando o mais velho tá morrendo, o mais velho que reivindicou o trono, né? Ele diz assim para o irmão mais novo: meu irmão, meu inimigo, mas amado, sempre amado, sepulta-me em minha terra, para ao menos esse pedaço de solo ser meu. Então, ele está morrendo e ele pede para o irmão que é meu. É bonito isso, né? Ele fala: meu irmão, meu inimigo, mas amado, sepulta-me na minha terra, para que pelo menos esse pedaço de terra seja meu. E é o que ele ia fazer mesmo, sabe? Porque para os gregos, se você não faz o sepultamento adequado, a alma não encontra o rio dos mortos que leva lá para o mundo dos mortos. A alma fica vagando, então não ganhar um sepultamento honroso, assim, adequado, é a pior coisa que se pode fazer para uma pessoa quando ela morre, né? É o que nós estamos vivendo, né? Que a gente não pode ter luto e enterro expresso, né? Em 2 minutos, em alguns lugares 10. Joga então, lá e é nisso que eu quero chegar depois, assim, a desimportância com relação a essa questão da morte e do sepultamento correto. E isso é independente de qualquer crença religiosa. Aliás, isso independe da fé religiosa. Porque o sepultamento, quer dizer, quando os nossos antepassados, muito antes dos nossos processos civilizatórios, começaram a enterrar os seus mortos, isso significa que eles já tinham uma mente mais complexa, dividida na ideia entre existe o mundo do corpo e existe o mundo da imagem, que é o mundo da memória, que é o mundo daquilo que fica depois que o corpo desaparece. Então, não é preciso... Então, não basta se descartar de um corpo, é preciso trabalhar com a imagem que fica daquele corpo que deixa de existir. Então, isso é a natureza da sofisticação da linguagem. Então, é preciso trabalhar o morto na linguagem, ou seja, no imaginário, no destino desta imagem, porque isso fica entre os vivos. Então, isso é um marco na evolução da humanidade para aquilo que nós somos hoje. Então, o ritual de sepultamento ele é extremamente importante. E quando a humanidade começou a fazer isso, ela teve um grande salto. E a mente se desdobra entre o aqui e agora e o futuro longínquo, que eu sou capaz de imaginar, e rege a nossa vida. E ele é importante. Eu posso dar o depoimento do que aconteceu comigo. Há menos de um ano, dia 1º de agosto, eu enterrei a minha outra tia, última irmã da minha mãe, minha tia Lucy. Só que teve funeral, então a gente foi, se despediu, enterrou, tudo bem. Agora, a tia Catarina, o que fica para mim? Que a gente não pôde fazer nada, não pôde velar, não pôde fazer nada. Parece que eu vou voltar lá para a cidade dela, que é a cidade de Santa Bárbara do Oeste, e vou encontrar a tia. Então, assim, a gente sabe que não vai encontrar, mas não teve esse desligamento dela, essa finitude ali vista, né, e acompanhada. Então, parece que eu vou voltar, vou entrar na casa da minha tia e vou falar: oi, tudo bem, tia? Como é que você tá? Vamos tomar um café? Porque você não destinou a imagem dela para um outro lugar. Né? Estou dizendo assim para dizer que você não precisa nem ser religioso para entender a importância disso.
né? Basta entender que é preciso lidar com as imagens, com a memória. Então, o sepultamento é muito importante, porque destina a imagem, e isso é muito importante para os vivos, né? Claro, no mito grego, isso era importante para os mortos, né? Assim, se os mortos não são enterrados, a alma não encontra o seu caminho, ou seja, ela não vai para um outro lugar, ela fica aqui. Aqui eu estou dizendo, é importante também para os vivos, porque essa alma fica entre a gente. É importante que ela vá para algum lugar, né? Que ela não fique aqui. Como uma alma perdida, como uma imagem sem lugar e tudo isso, né? Aí o que acontece? O rei, que é o tio, tá puto, porque o Polinice invadiu, né? E fez a guerra. E aí ele faz uma coisa que não se fazia. Ah, tá. E também porque o filho dele morreu, e o filho dele também morreu nessa guerra. Então ele está muito revoltado, né? Com essa invasão. E ele diz que não vai enterrar, que vai enterrar apenas o outro, o que lutou contra a invasão, mas não vai enterrar o Polinice, e ele que fique o corpo dele largado nos campos, sendo devorado pelos animais, pelas aves de rapina, e fez um decreto de que qualquer um que enterrasse o corpo do Polinice estaria condenado à morte. Estaria condenado à morte. Então ele proibiu de dar um sepultamento para esse que se revoltou contra ele, para esse que questionou o seu reinado, para esse que quis mudar a ordem do poder. Bom, as irmãs ficam horrorizadas. Como assim? Como assim? Já aconteceu tudo isso na nossa família, né? Que já vem desde a história dos pais, e agora o nosso irmão querido sempre foi ótimo, não vai poder ser enterrado. Quer dizer, uma coisa é um conflito entre os vivos, os mortos não tem nada a ver com isso. Os mortos têm que ter uma outra consideração que não tem a ver com essa briga temporal do poder, tal. Isso é o que elas pensam, entende? Então, a Antígona fica revoltadíssima, ela não tem nada a ver, já acabou essa guerra. Agora a gente está lidando com a questão da morte. Como não vai ser enterrado? Ela não se conforma. Aí as duas estão conversando sobre o que elas vão fazer, porque a Antígona quer fazer alguma coisa, ela não quer deixar barato, ela quer questionar isso. E aí a Ismênia, a irmã dela, diz assim para Antígona: somos mulheres e devemos obedecer. Onde encontraremos forças para desafiar o Estado? A Ismênia meio que aceita passivamente, se considera uma mulher sem poder para enfrentar o rei. Aí a Antígone fica meio revoltada e olha para ela e fala assim: faz o que te parecer melhor. Quer aceitar, aceita, problema seu. Quanto a mim, vou sepultar o meu amado irmão. Ela fala, ela se rebela, ela fala: faz o que você quiser, se quiser ficar aí, aceitar, tudo bem. Eu não vou aceitar. Eu vou sepultar o meu irmão. Eu não admito, não é possível que ele não tenha esse respeito do sepultamento. Aí a Ismênia reage. A Ismênia diz assim: não és forte o bastante para tanto. A Ismênia fala para a Antígona: tu não tem força para isso. Não és forte o bastante para enfrentar o rei e enterrar o nosso irmão. Aí a Antígona fala: pouco me importa. E ela diz: se as forças me faltarem, então só me restará desistir. É importante, né? Eu tentei. Ó, se não der, não deu, mas eu tentei, eu fui lá. Vou tentar. É mais ou menos o que ela está dizendo. Eu diria isso, ó. Se eu não conseguir, pelo menos eu fiz o caminho. Eu fiz o que tinha que fazer, né? Aí afastou-se da irmã, então ela se afasta da Ismênia, né? E Ismênia se afasta assim: eu vou lá pegar o corpo, fazer alguma coisa com ele. E ela sai, a Ismênia não segue ela e ela vai sozinha. Muito bem. Quando ela aí parece que veio uma tempestade de areia que ajudou ela a ficar meio oculta, e ela começou então a trabalhar o corpo do irmão, né? Fazer o sepultamento, o ritual, tudo certinho. E quando ela estava fazendo a libação ao irmão, soldados viram que ela tinha feito isso, né? E avisam o rei, o tio dela, que ela tinha descumprido o decreto de que não podia enterrar ele. Aí eles vão chamar o cara. Eles também chamam Creonte, esse tio. Mas não é o mesmo Creonte da história da Medeia. É o mesmo nome, mas é outro personagem. Ele chega lá e então vê que o corpo está enterrado, que ela
já tinha resolvido o sepultamento, e ele, muito furioso, diz para ela: estava ciente do meu decreto? Perguntou-lhe. Aí ela responde: sim. E ele diz: e mesmo assim afrontaste a lei? Aí ela fala: a tua lei, sim. Não a lei da justiça que coabita com os deuses. Né? Ela afrontou a lei dos homens, não a lei dos deuses, ela diz. Né? Aí ela diz assim: as leis não escritas do céu não são de hoje e nem de ontem, mas de todos os tempos. E ela diz: então eu respeitei essa lei de todos os tempos, que são as leis escritas no céu. E entre estas leis, a lei do sepultamento. Todo corpo humano merece o sepultamento honrado, um tratamento para que a sua alma possa encontrar o seu destino no reino dos mortos. Bom, aí a Ismênia vem chorando, desesperada, o que vai acontecer com a irmã dela. E aí a Ismênia, nessa hora, percebe que a irmã foi muito corajosa, tem assim, uma admiração pela irmã, e resolve defendê-la e diz assim: eu também ajudei a enterrar. Eu também fiz isso, querendo somar força política, né? A posição da Antígona. E a Antígona foi tão bacana que ela fala assim: não, ela não teve nada a ver com isso. Eu fiz isso sozinha. Se tiver que punir alguém, é a mim que você vai punir. E aí pediu que a irmã se calasse, falasse: não preciso disso, né? A tua opção foi a vida, a minha opção foi a morte. Você optou pela vida, eu optei pela morte, então fico com a sua opção, que é a opção pela vida. Essa opção pela morte foi minha. Ela, quando estava para ser executada, a Antígona olhou para todos os presentes, que foram ali testemunhar a execução dela, e ela disse assim: olhai para mim e para todo o meu sofrimento, por não ter traído a lei do céu. Olhai para mim e para todo o meu sofrimento, por não ter traído a lei celeste. Isso me lembra um pouco Joana d'Arc. Pois Fica lá é. na fogueira e fala: ó, tá bom, vocês puseram fogo em mim, mas ó, tô aqui, firme naquilo que eu acredito. Então, enfim, aí a Antígona ela foi fiel assim a esse respeito pelos mortos, pelo irmão, né? E teve esse final altamente digno, né? De não se submeter a um capricho do rei. Enfim, aí então a Antígona vira essa personagem super importante no mito, né? Relacionada a essa questão do respeito aos mortos. E a Ismênia some. Nenhum poeta fez nenhum poema sobre ela, nada. Ela meio que ela aparece aqui, mas ela não é cantada depois por ninguém e nada tipo some. Ninguém sabe o que aconteceu. Deve ter tido lá a vida dela, uma opção pela vida assim, né? Mas submetida ao poder do rei, do tio dela, do Creonte, mas também não fez muita diferença. A Antígona fez, né? Por que a Antígona contra o Bolsonaro? Porque uma das coisas mais chocantes no Brasil hoje é o desrespeito que o Bolsonaro tem pelos mortos. Então, quando as pessoas perguntam, as pessoas, né, quando falam para ele já disse, as pessoas estão morrendo, ele falou, e daí? Não é isso? E daí? Então, o e daí é a coisa contra a qual a Antígona se opõe, sabe? Como assim, e daí? As pessoas estão morrendo. A morte é muito importante. Então, o Bolsonaro ele tem um descaso pela morte, que é o contrário da Antígona. Ela entende a importância da morte como uma coisa independente das questões da vida, né? Morreu, a situação é outra. O tratamento é outro. Entramos num outro lugar. Né? E isso me faz também lembrar a questão do desrespeito que o Bolsonaro tem pelos corpos torturados e pelos desaparecidos. Então, e que tem a ver também com isso que o rei, o tio da Antígona fez, que se chama Creonte também, mas não é o Creonte da Medeia, é só o mesmo nome, é quando ele, em função de uma divergência política, desrespeita a morte, o momento da morte, que é outra coisa. Então, isso do Bolsonaro dizer que tudo bem torturar e matar, deveria ter matado 30 mil, e os desaparecimentos não têm importância, as mães que procuram os seus filhos, né, o movimento das mães,
pelos filhos desaparecidos, que não desistem de buscar os seus filhos desaparecidos, que começou na Argentina e que veio até o Brasil, envolvendo inclusive outras mães, né, que perdem seus filhos nessa luta social, nessa guerra social que o Brasil tem e desaparecem. Então, esse descaso pelos corpos mortos, né, esse descaso por essas imagens, o descaso por essa memória, o desrespeito de uma brutalidade subjetiva, de uma brutalidade espiritual contra a qual a Antígona reage. Tem um vídeo também que perguntam também de novo sobre os mortos e o Bolsonaro fala: eu não sou coveiro. Então, não sou coveiro. Essa indiferença que me indigna, e eu participei lá do vídeo e falei um pouco sobre isso com relação à morte, é que não é só a morte daqueles que eles não sabem o nome, né? Quando ele não difama alguém que morreu, e a gente não sabe nem das relações, como é o caso da Marielle, ele também não. Há outros que são marcos, né, na história do Brasil, como um Aldir Blanc, ele também não se pronuncia a respeito. Então, assim, é um pacto o tempo inteiro, né, de realmente fazer com que essas memórias não existam, que elas sejam anuladas, seja nos mais de 70 mil mortos do Brasil, sejam naquelas figuras ilustres, seja no político, seja assim, simplesmente a pessoa é invisível, né? E a morte dela tem essa invisibilidade também. Então, simplesmente daí. Não, mas isso é de uma brutalidade para a humanidade. Então, o Bolsonaro, assim, ele se fala que é de Deus, fala em nome de Deus, mas ele é a negação do espírito. Porque se ele despreza tanto os mortos, tantos rituais funerais, se ele despreza tanto o respeito aos mortos, é porque ele é de uma brutalidade gigantesca, porque o corpo dele não foi povoado pelo espírito. O corpo dele não foi povoado pela sutileza da subjetividade, do imaginário. Essa coisa grotesca que a gente vê no comportamento do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Para não entender a dimensão da importância dele respeitar os nossos mortos, inclusive os mortos pelo Covid. É muito importante, simbolicamente, que um presidente reconheça, valorize, respeite estes mortos. Ao não fazer isso, ele está descumprindo a lei dos céus, que é a lei do imaginário, que é a lei da riqueza subjetiva humana, que é a lei de respeito ao impacto que a morte tem sobre as nossas vidas. O impacto da morte sobre a vida humana é radical, é fundadora. Né? O impacto é fundador do que a humanidade é. A questão da morte fundou a nossa subjetividade. Quando o Bolsonaro passa por cima disso, ele está matando o espírito humano, aquilo que funda o espírito humano. E os recursos que nós desenvolvemos para tratar disso, dos quais surgiram os rituais primitivos, a música, a pintura, a arte, a ideia de futuro, a dobra no tempo. Saímos do aqui e agora e começamos a viajar no tempo e em diversos mundos, porque foi a questão da morte que fundou entre nós, seres humanos, um pensamento sobre o futuro, sobre o fim, sobre a finalidade da vida. Sobre a finalidade da vida, entende? Então, pensar a questão da morte também é pensar a finalidade da vida. Quando o Bolsonaro despreza desse jeito, desrespeita desse jeito os nossos mortos, ele está empobrecendo a reflexão da nação sobre a finalidade da vida. Ou seja, ele está embrutecendo a nação, ele está embrutecendo a mente da nação, o imaginário da nação. Ele está cometendo um crime contra o espírito neste sentido. E também funciona, né, para nós, funciona como uma espécie de uma tortura, né, psicológica. Ele não é à toa que o líder, ele preza tanto o Ustra, né? Ele segue nos torturando. Né? E quando a gente se rebela contra isso, a gente está agindo como a Antígona. A gente está dizendo respeite os nossos mortos.
E a Antígona foi radical nessa defesa, né? Ela, na verdade, o mito ela confirma a importância da morte para a vida humana, a importância no trato aos mortos, a importância dos rituais, dos ritos de sepultamento. Então, e invoca a lei dos céus, né? Que é a lei do imaginário, a lei do outro mundo nesse sentido, né? E aí também eu fico pensando naquelas imagens que a gente viu, tanto do Brasil quanto no exterior, das covas coletivas. Aquilo é uma brutalidade também, né? Se as pessoas não poderem se aproximar suficientemente daqueles corpos. Então, é de fato uma situação muito dolorosa para quem está vivendo. Não estou falando só de uma experiência individual, do sentimento que aquela pessoa tem pela outra, eu estou falando de uma coisa que é fundante da humanidade, que é a relação com a morte. E essa situação toda já é terrível em função dessas dificuldades todas que muitas pessoas estão enfrentando com o sepultamento. E ainda tem um presidente que despreza mais ainda essa questão da morte, que fala que não é coveiro, que daí e tal, ou seja, ele é um mendigo do espírito. O Bolsonaro é um pobre do espírito. Ele é um miserável do espírito, né? O Bolsonaro é miserável do espírito. E é por isso que a Antígona, ela é uma oposição ao Bolsonaro, ao se firmar nesse valor, ser corajosa a esse valor, e na hora da morte ainda diz isso, né? Olhai para mim e para todo o meu sofrimento por não ter traído a lei celeste. E nós estamos com ela, não trairemos a lei celeste. Ele pode nos tirar tudo isso, mas a gente continua firme e forte, honrando os nossos mortos de alguma forma, nem que seja simbólica. Eu, pelo menos, tenho feito isso na medida do possível aí com a minha tia e também, ao mesmo tempo, abraçando, né, coletivamente todos aqueles que também se foram. E é muito bonito também no mito, só para a gente encerrar, quando a gente vai lendo, a gente imagina o corpo do irmão dela largado lá, né? Os animais vão comer, os abutres. Tem coisa mais terrível do que imaginar um corpo humano nestas condições, né? Nós, humanos, não lidamos desse jeito brutal com a morte. A gente faz outra coisa com ela, a gente precisa fazer essa outra coisa. Então, no final da história, quando a Antígona vai lá e pega o corpo em terra, isso dá um alívio, quer dizer, então aquele corpo deixa de estar lá largado, desrespeitado, né, e, enfim, ultrajado, e a gente então começa a imaginar o Polinice enterrado com todo esse cuidado, né, pela irmã, e isso alivia demais a gente imaginar então o Polinice enterradinho direitinho, com o respeito da Antígona e o nosso respeito por ela, né? A gente agradece a ela por ter feito isso. Muito. Não é? O nosso imaginário se conforta. Legal. Então, terminamos? Terminamos. Então, esse aqui. Então, para você que não se inscreveu, se inscreva no canal Filosofia e Movimento, que é o canal da Fernanda Carlos Borges. Lá ela tem outros conteúdos que ela desenvolve, filosofia, cultura, artes. Dê uma passada por lá para ver os projetos que ela tem. Para vocês que nos assistiram, esse foi Mulheres e Mitos, toda sexta-feira às 17 horas e depois na pós-TV 247. Um beijo grande, obrigada. Então tá, gente, obrigada. Então, até semana que vem a gente se vê no canal Filosofia em Movimento para quem passar por lá. Beijos. Obrigada, Carla. Obrigada.